Caríssimos, tudo bem? Nós hoje vamos conversar sobre o design didático e a sua relação com a criatividade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá? Vamos apresentar um texto bem simples. Vejam só. Que o seu caminho seja sempre iluminado. Feliz aniversário. É um texto simples, frio, e apesar da mensagem ser uma mensagem bacana, você não consegue sentir a emoção de quem está encaminhando esse feliz aniversário somente pela leitura desse texto. E aí eu apresento a vocês nessa imagem a atuação do design didático. Vejam só como a mensagem efetivamente se iluminou. Diversas palavras estão maiúsculas, sublinhadas, destacadas. Então, nesse momento, a gente consegue perceber bem a atuação do design didático atuando numa determinada mensagem para enfatizar a mensagem. Então, o design didático nada mais é do que a embalagem de um conteúdo educacional. Então, eu quero transmitir determinado conteúdo educacional e eu utilizo os recursos do design didático para que ele fique mais interessante e ele se torne até desejado pelaquela pessoa que está lendo. De tão interessante, a pessoa fica interessada em ler, deseja ler aquele texto e se aprofundar. Também há a disponibilização de conteúdo educacional através da lógica da internet e das redes sociais, que hoje em dia qualquer mídia, qualquer texto didático geralmente trabalha com a questão da multiplicidade de acessos e de estímulos audiovisuais. O que o design didático faz num texto educativo? Ele torna o texto visualmente atraente, ele destaca o que é essencial, ele reforça o que precisa ser de fato aprendido, ele facilita a interação com outros conteúdos, através de hiperlinks e sugestões de outras mídias, e ele promove e potencializa reflexões. Vejam esse trecho desse poema, olha que interessante. Cheguem até a borda, ele disse. Eles responderam, temos medo. Cheguem até a borda, ele repetiu. Eles chegaram. Ele os empurrou e eles voaram. Veja que interessante para a gente linkar o design didático com a criatividade. Na verdade, a criatividade se manifesta quando há uma situação, um problema, uma questão que precisa ser resolvida. Então, a criatividade é a capacidade humana de inovar, de ver o usual, o cotidiano com outros olhos, por outros ângulos. É a capacidade de solucionar desafios com propostas inusitadas e de enxergar o que os outros não enxergam. É a capacidade de inventar o que não existe, mas também a capacidade de combinar aqueles elementos que já existem na natureza, no texto, enfim, na vida, e que, a princípio, parecem inconciliáveis ou inusitadamente juntados, Tem uma frase que eu gosto bastante, que é uma definição de criatividade do Einstein, que é: a criatividade é a inteligência se divertindo. E achei preciosa essa frase justamente para linkar com alguns mecanismos que a gente entende existirem e que demonstra a criatividade de seus autores. Uma delas é o neologismo. Eu trouxe aqui para vocês dois neologismos do grande Guimarães Rosa. Um, enxadachim, que seria enxada mais espadachim, e circuntristeza, que é o circundante mais tristeza, ou seja, a tristeza que nos rodeia. Outra possibilidade que a criatividade se manifesta é através da intertextualidade. Então vejam aqui, praticamente todos conhecem essa figura, o Shrek. Agora veja como essa rede de hortifrutis trabalha a imagem do Shrek, recontextualizando-a nessa propaganda do Chuchurek. Muito interessante. Agora outra, vamos no campo das artes agora, uma pintura, talvez das mais famosas do mundo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, recontextualizada agora para uma Mona Lisa um pouco mais cheinha e para uma Mona Lisa de cabelos ondulados, crespos.
Muito interessante, né? Um exemplo prático. Se eu lhes apresentasse um raio-x da coluna, provavelmente vocês imaginariam apenas que é um raio-x da coluna. Mas eu apresentei esse raio-x para minha filha de 10 anos e ela, em menos de 5 minutos, transformou esse raio-x em uma máscara. Então a gente tem muito a aprender com as crianças, com a criatividade das crianças. E a gente deveria sempre ter em mente a importância de criar um ambiente criativo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente deve refletir sobre os assuntos, sejam simples ou complexos, formular respostas e hipóteses, construir argumentos, estudar e pesquisar, conversar, debater, expor as nossas ideias sem medo de censura ou preconceito e também sem censurar e sem manifestar preconceito. Encarar o erro com naturalidade, porque o erro é uma maneira da gente aprender. Não fazer críticas destrutivas, ouvir as ideias novas até o fim sem julgar e esforçar-se sinceramente para entender as novas ideias, as novas propostas e as novas formas de enxergar o mundo. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.